Nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos e reeleitos em Paranaguá. Estamos recebendo o vereador reeleito na cidade, Edilson Caetano, ele que é do Partido Republicanos e fez 1.046 votos na totalização das urnas, reeleito para mais 4 anos de mandato, Larry. E o vereador Edilson Caetano vem batendo um papo com os ouvintes do Jornal da Manhã da Difusora. Exatamente, está conosco hoje para falar um pouquinho dessa trajetória, campanha, mas principalmente também desses últimos 4 anos no municipal. Vereador Edilson, um grande abraço, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, na Rádio Difusora. Falar um pouquinho então, primeiro da campanha, né? A campanha para todo mundo é uma campanha difícil, né? Para todos os candidatos, e depois nós vamos falar um pouquinho também desse seu mandato aí à frente do Legislativo, os 4 anos ocupando uma cadeira no Legislativo e agora voltando, praticamente dobrando a sua votação em relação à eleição passada. Bom dia. Bom dia, Larry, bom dia, seu Mário, bom dia, Elísio, o nosso amigo, Zé Roberto, da Gazeta, perdão, é minha memória depois dessa eleição, sério, eu falo para as pessoas aí que eu estava outro dia conversando com uma equipe médica, assim, dando uma introdução aqui no que para justificar minha memória ruim, rapaz, eu não lembrava aonde o médico se formava, eu tentava explicar para eles, não vi, minha memória tá horrível, então peço perdão. Isso foi o Covid? Tive duas, inclusive tive durante a campanha eu tive Covid e coqueluche. Por incrível que pareça, baqueei por quase uma semana, assim, mas tinha que estar no trabalho, não dava para ter parado. Então isso afetou e afeta muito. Afetou bastante gente. Bastante. Então assim, é um prazer primeiramente, né, estar aqui com vocês, agradecer o convite. Convite esse que em 2020 eu recebi, eu quero até me penitenciar aqui, porque na ocasião, eu estava aqui, né, eu estava acompanhando o rádio, e aí foi feito o convite, mas chegou pelo Messenger e ficou lá, como eu não tinha o contato, eu não lembro quem era que fazia os contatos com os vereadores. E aí, o único vereador que não esteve aqui, tal, daí no ar, até mandei mensagem para desculpa, é que eu não fui convidado. Daí, acho que, não sei quem era, se era Gessé, acho que não era Gessé. Era tempo do Gessé ainda. Foi o Gessé que... Acho que foi. E mandou a mensagem. Exato, daí eu entrei lá, verifiquei, me penitenciei, então falei, vou ter que me reeleger para ir lá, né, falar isso ao vivo, foi uma das justificativas. Agora sim, só vou tomar posse em janeiro e depois já não quero saber de mais nada, tô brincando, claro. Bom dia, gente, bom dia a toda a população que nos acompanha, foi um trabalho bem difícil, né, nessa eleição, foi corrido, trabalho limpo, graças a Deus, como a gente sempre preza pela lisura, transparência. E graças a Deus conseguimos aí obter esses 1.000 e não vamos fazer a sátira, 1.046, não vamos fazer a sátira aqui fora do ar, porque não vale, mas agradecer a população que confiou mais uma vez nesse vereador e mais um mandato pela frente. Edilson, você é natural de onde? Sou de Morretes. De Morretes? Minha família toda ali. É natural de Morretes? Nasci, me criei. Vim para Paranaguá com 18 anos, fiquei um período de 2 anos e meio exercendo trabalho na nossa instituição, eu sou pastor da Universal há 19 anos, e aí depois rodei um pouco o estado do Paraná, até retornar aqui há 6 anos atrás. Para Morretes? Para Paranaguá. Para Paranaguá? Natural de Morretes aí? Exatamente. Tá, Edilson, uma coisa importante, passar para você uma linha do tempo. A Rádio Difusora de Paranaguá tem 82 anos. Até mais ou menos 20 a 15 anos atrás, os vereadores tinham a publicação dos atos oficiais, das resenhas das sessões da Câmara, toda terça e quinta, que as sessões eram realizadas, e a manifestação de todos os vereadores saiu em 2 páginas de jornais. Os jornais Folha do Litoral, Gazeta Paranaguara e Diário do Comércio faziam essas publicações. As rádios, a difusora fazia a cobertura da Câmara Municipal e transmitia o posicionamento de todos os vereadores. Independente da sua fala, se a favor ou contra, a rádio se posicionava e falava, né? Porque é um posicionamento do vereador dentro da imunidade dele que ele tem na tribuna da Câmara. O vereador só tem imunidade na tribuna da Câmara. Ele é diferente do parlamentar estadual e do parlamentar federal.
né? E aí o vereador se pronunciava na tribuna da Câmara e essas resenhas, as sessões saíam, tá? E aí por um jornal que não recebeu, o jornal fez uma manifestação no Ministério Público, o Ministério Público resolveu extinguir essa realidade, que essa é a realidade das publicações, que não afrontava legislação nenhuma, porque é o princípio da publicidade dos atos do Legislativo, né? Aí foi extinta. O vereador Adalberto esteve aqui, pensou nisso, é um dos defensores disso, do retorno, porque aí fica, se estabelece o princípio da isonomia, de todo mundo falar, porque muitas vezes vocês falam, e aí vocês dizem assim, não, mas eu não saiu a minha manifestação na rádio tal, não saiu a minha manifestação. Os veículos de Paranaguá são, quase todos, procuram dar um tratamento isonômico para as pessoas. E nós aqui, historicamente, Difusora, Gazeta Paranaguara, eu não posso falar pelos outros, nós já enfrentamos dificuldade de você divulgar uma informação do vereador e aí o outro lado não gostar, ou você divulgar uma informação do executivo e o outro lado não executar. Mas a minha pergunta não é essa. Qual é a dificuldade de ser pastor e ser vereador? Qual é a dificuldade? Essa dificuldade quando você vai para a tribuna da Câmara e aí você lembra um pouquinho do púlpito, mas lembra que ali você está também falando para uma cidade. Qual é essa dificuldade? Eu não vejo dificuldade, muito boa pergunta, porque assim, as pessoas pensam que o pastor lida com o povo, a gente sempre lidou com as pessoas, né? Sim. Em diversas situações, e quando você está ali no legislativo, você recebe problemas como você recebe na igreja, a pessoa com problema, só que claro, a pessoa na igreja, você direciona o atendimento exclusivo a ela. Quando você atende uma pessoa num bairro, para atender a população diretamente. Então, assim, não há muita diferença. Eu já carrego isso desde quando nós saímos, deixamos, porque eu sou pastor, mas estou licenciado para exercer o mandato, né, para ter exclusividade no mandato. E até por isso eu quero deixar bem claro que, como já fui algumas vezes criticado, não recebo um centavo da igreja ao qual eu pertenço, porque já tenho meu ordenado por parte da Câmara. Então, assim, não há dificuldade. Eu acho que isso agregou em muito, né, para você ter o tempo para ouvir, porque quando a pessoa para falar de algum problema do bairro, ela também desabafa algumas situações pessoais. Isso é importante porque agrega. Ela sabendo que você é pastor, ela acaba até abrindo um pouco mais o jogo daquilo que ela precisa do que ela foi diretamente levar a demanda até o gabinete. Ou gabinete ou até atendimento na rua. Eu particularmente gosto muito de ir até as pessoas para atender e pouco marco no gabinete. É um caso específico quando a pessoa ela quer um lugar para conversar e eu uso o gabinete. Aí você voltou para o princípio da isonomia e da igualdade, né? Exato. Tanto faz na Câmara como na igreja, a igualdade impera, isso é importante. Agora tem um outro assunto que é uma dificuldade de Paranaguá. Muitas das pessoas foram parar no mangue, em Paranaguá. Muitas pessoas. Mesmo porque a cidade é Paranaguá. É Paranaguá. E aí durante um certo tempo, há muito tempo atrás, as áreas de mangue foram sendo dragadas e colocado areia. Existem alguns bairros que foram colocado areia e as pessoas foram morar ali. Aí o Ministério Público, em alguns locais, pediu para retirada das pessoas, principalmente aquelas que estavam correndo risco. Era a preservação dessas vidas. Mas esse não é o tema principal. O tema principal é aluguel social. Aluguel social. Muitas pessoas ainda estão com dificuldade de receber e precisam ser assistidas. Na próxima legislatura, com o novo prefeito, como é que você vê esse assunto? Bom, essa questão nós já fomos procurados, em outra ocasião conversei com a atual secretária da Assistência Social, Ana Paula Falanga,
né, estiver acompanhando, um abraço, uma excelente secretária que o município tem, isso vale ressaltar. Falei isso diversas vezes para ela, parabenizando pelo excelente trabalho que ela faz. Existem alguns critérios que hoje são adotados para que a pessoa ela possa entrar dentro desse projeto, mas assim, poucos são aqueles que são assistidos em casos muito específicos. Eu acredito que o município vai precisar trabalhar muito em relação não somente ao aluguel social, mas a criação de moradias, né, junto ao governo do estado e governo federal, porque a gente vai resolver um problema diretamente. Não vai ser um problema para a pessoa daqui 6 meses ou 3 meses, a depender da situação, ela ficar à deriva. O município precisa, sim, tomar contrapartida. Eu estive na rua conversando com o secretário Coit, que também um ótimo secretário que o município tem, sobre essa questão das áreas zonas de interesses sociais, que é uma ali próximo aonde seria, Elísio, o shopping Ilha do Mel. É uma área ali, Jardim Paranaguá, Parque Agari, né? Isso, aquela região área. E passando ali o viaduto tem uma área aparentemente de preservação, mas já está destinada, ele comentou com isso, que está aprovado dentro do plano diretor para que seja feito ali toda desmatado aquela região, para que possa ser implantada essa área de interesse social. 2 nesse caso, né? Porque ia precisar passar por outro processo. Então, assim, se o município, o próximo prefeito, abraçar essa situação junto aos órgãos ambientais, a gente vai resolver esse problema aí, construir. Aquela região você pode construir milhares de residências ali, desde que não seja só na horizontal. Tem que ser, claro, na vertical, para poder valorizar e agregar muito mais em relação a isso. Vai ter mais pessoas morando. Exato. Porque essas pessoas que hoje moram à beira do mangue, elas estão lá não é porque elas querem. É o que a ocasião, a situação financeira proporcionou para ela, levou a ela lá. Na caixa. Não, exatamente, não tinha. E hoje essas pessoas estão lá correndo muito risco em relação a ser desapropriada, a pequena área que ela tem, né? E com isso a gente precisa tomar partido, e o legislativo vai estar muito atento a isso, né? Porque nós precisamos pensar em relação às pessoas que estão nessa situação e resolver esse problema de forma pontual. Vereador Edilson, nos seus primeiros 4 anos lá na Câmara Municipal, a gente tem acompanhado o trabalho de todos os vereadores, seu trabalho foi pautado muito na fiscalização, né, do executivo, mas também teve também algumas iniciativas suas e muitas delas não aprovadas, frustradas, né? Mas evidentemente que o trabalho do vereador não é só fiscalizar, mas também fazer leis. O que o senhor pode destacar? Algum projeto que de repente não foi aprovado esse ano ou ainda está tramitando e o senhor queira voltar com ele em 2025? Eu lembro agora, tem alguns projetos, mas eu lembro um em especial, que é o projeto que daria prioridade no atendimento para pessoas com diabetes, é isso, né? Diabetes, esse projeto ele foi aprovado, sancionado pela casa, certo, né, pelo presidente da Câmara, o prefeito não sei por que razão. Então esse é lei. Esse é lei. Certo. Porém, dos quesitos, dos artigos seria que fosse afixado nas unidades de saúde da cidade, para as pessoas saberem. Hoje as pessoas não sabem, quem está ouvindo hoje está sabendo. Só que eu atendi a Elisângela, estou citando o primeiro nome dela aqui, tem várias em Paranaguá, que ela é portadora do diabetes. Só que ela foi até a unidade, apresentou e mandei para ela a cópia da lei. Ela chegou lá e os servidores ali falaram: a gente não tem conhecimento disso. Então não adianta, eu penso muito em relação a isso. Leis você aprova todos os meses, são várias leis que são aprovadas na Câmara Municipal, pela tramitação comum ou pelo regime de urgência. Só que quantas delas são aplicadas? Esse é um dos grandes problemas. Então, tem uma lei que vai beneficiar uma pessoa que é portadora de diabetes, porque naturalmente ela vai chegar no posto de saúde pela manhã para fazer o exame, né? E ela tem que estar em jejum. Só que ao decorrer, ou melhor, conforme o horário que ela chega, pode ser que tenham pessoas sempre à frente dela, né? Então a gente deu essa atenção para quê? Para que ela não fique muito tempo sem alimentação e não cause ali enjoo, a náusea no caso, tontura, coisa nesse sentido, que são prejudiciais devido à falta da alimentação para a pessoa que é portadora dessa patologia. E até nessa questão, né, vereador Zé Ilahi,
a importância da divulgação, né? Porque muitas pessoas não sabem, Rádio, né? Não jornal. tem acesso, rádio, jornal, mídia social. Isso. Eu O até próprio acredito posto que tem isso. até acredito que a Câmara, o doutor Adalberto esteve aqui, a gente sabe que é um dos nomes fortes para ser presidente da Câmara, que volte essa resenha, essa divulgação, que a partir do ano que vem a Câmara consiga fechar com uma agência e ter a mídia, né? Nas emissoras, na TV, enfim. Acho que não é só puxar a sardinha para o rádio, mas para todas as formas de mídia, né? Isso, e não é crime nenhum você divulgar. É princípio da publicidade, está no artigo 37 da Constituição, né? Que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando você publica, você está dando eficiência e está dando a moralidade que precisa daquele ato que é do vereador e que é da Câmara Municipal, de um conjunto de pessoas no interesse público. Não tem moralidade nenhuma. E preparar o servidor, preparar ali capacitar o exatamente, informar ele, ó, tem uma lei assim. Então, já faz, na triagem, já pergunta para a pessoa. E essa é uma muito importante, que muita gente sofre diabetes, né? Muita. E aí já está em jejum desde as 11 ou 10 da noite, Isso. chega no posto, vai esperar mais 2, 3, 4 passa horas. Passa mal. Essa pessoa tem que ter preferência mesmo. Passa mal. E focado, claro, na saúde, que é um foco meu, a gente vai permanecer esse foco, né? Em relação a isso, estive conversando, como falei há pouco ali, no início da minha apresentação aqui, rápida, né? Sobre a conversa que eu tive com algumas pessoas da área da saúde essa semana, que a gente vai estar entrando em conversa com o prefeito eleito Adriano Ramos, porque a gente se preocupa como já está, agora nesses últimos dias, está complicada a situação na UPA. Está bem complicado, estamos recebendo diversas reclamações, diversas denúncias. A gente precisa que a partir de janeiro, né, não podemos fazer muito agora, pela postura que temos, mas a partir de janeiro já dá um grande passo para que isso não se torne aí para fevereiro, março, se prolongue muito mais do que isso. E você vê que com a diabetes, né, eu vou lembrar um fato aqui que é interessante. Meu falecido sogro, Leônidas Pereira da Silva, de saudosa memória, ele tinha diabetes. Aí nós vamos gravar uma campanha, porque lembra, o que você quer que não falte no Brasil, o que você quer? Aí nós vamos gravar com ele. Aí disse, Leônidas, nós vamos gravar daí, mandar uma mensagem para você veicular na televisão e rádio. Aí ele segurou assim a lata de coca, e eu não quero que falte a minha coquinha. Era diabetes, em função da diabetes. Sim. E aí a gente vê a dificuldade, porque a pessoa é atrelada à falta de açúcar no corpo, né? Ela tem que tomar injeção para restabelecer isso daí, para ela poder caminhar. E é uma doença que vai se alterando o comportamento das pessoas, né? O diabético não fica sem um pouquinho de açúcar, você não pode deixar ele come um doce, ele tem que comer alguma coisa para ele manter o equilíbrio do corpo. Daí a importância da capacitação das pessoas nos postos de saúde e a importância dessa lei aí, a aplicação dela que você falou. Foi pouquíssimas leis que conseguimos aprovar, mas eu vejo com a importância porque se trata de saúde. E saúde a gente não pode de forma nenhuma deixar a desejar. Vereador, agora a expectativa para os próximos 4 anos. A gente sabe que nesses últimos 4 anos, o senhor bem disse, teve muitas dificuldades, questão até de não concordar com tudo que o Executivo mandava, né? Era uma minoria na Câmara, mas tinha sua representatividade. Estamos falando aqui em oposição a algumas situações, não a todas, porque vários projetos tiveram voto a favor seu, do vereador Adalberto, do vereador Irineu, enfim. Mas agora, a partir de janeiro, o senhor caminha pelo menos numa situação mais homogênea com o prefeito, com o novo comandante do Executivo, que é o Adriano Ramos, né? Na campanha o senhor já há algum tempo, né, é amigo do novo prefeito, caminharam juntos. O senhor acredita em mais facilidade agora para aprovar projetos, mais facilidade para ter um acesso melhor à máquina pública? Eu acredito que se a Câmara Municipal, ela for uma Câmara independente, tá? Aí a gente vai conseguir aprovar, porque não adianta ter um prefeito se a Câmara não for, ela não pensar para as pessoas, pensar em favor das pessoas. Então vai haver dificuldade do mesmo jeito, desde que tenha por parte de um outro vereador algum pensamento contrário a alguma matéria. Isso vai ser discutido, plenário é para isso.
Mas eu vejo assim que a gente vai ter muito mais facilidade em ser atendido por secretários. Eu tenho até hoje a restrição em contato com diversos secretários no município, salvo-se alguns que eu citei aqui, e outro, exatamente, Coito, o Diego Delfino, né? E outros, eu peço perdão a quem não citar aqui, que sempre me atende, sempre está com a gente. Sempre está com a gente, que eu digo, sempre que a gente solicita, sempre atende. Né? Então, assim, eu vou ter mais espaço para poder apresentar as propostas, projetos, não somente de lei, mas projetos que beneficiem as pessoas. E eu estou bem animado mesmo, porque, assim, eu conheço o Adriano, né? Muitos conhecem, ele ainda não sentou lá. Né? A gente já está recebendo crítica, achando que a gestão nem virou ainda, e tem gente que já está criticando algum problema ou outro, lembrando que ele vai assumir a partir de janeiro, e a gente quer somar para que Paranaguá tenha o desenvolvimento que a gente tanto deseja. Tá? A minha postura na Câmara em relação... não agradou todo mundo? Não agradou, exatamente, muito menos, né? Mas vai haver sim, vai haver pessoas que estão só aguardando, como teve uma divulgação de um cidadão na cidade aqui que mal foi eleito o novo prefeito e tacou-lhe umas pérolas aí. Bom, mas enfim. Hoje saiu um de novo. Saiu mais um hoje, essa eu não acompanhei, está muito cedo, então não entrei no WhatsApp. Então manda para mim lá, você deve ter já. Já deve ter. Como é que o senhor avalia a renovação da Câmara, vereador? Mais de 50%, né? Os vereadores da oposição nessa legislatura voltaram, né? Na outra, em 2020, não, mas nessa praticamente todos voltaram, né? Como é que o senhor avalia, então, a Câmara sendo renovada em mais de 50%? Novos vereadores também, claro, evidentemente que 9 voltaram, né? Continuam, né? Sim. Mas tem uma renovação muito boa aí, né? Boa. Me assustou, porque tinha alguns nomes ali que eu pensava que retornariam sem dificuldade alguma, né? O povo de Paranaguá sempre falou A, B ou C, enfim, que eram assim, são cartas marcadas que a pessoa sabe, vem eleição, vai eleição, tá lá, a cadeira é praticamente cativa. Mas essa renovação ela precisa passar por um outro quesito, não só renovação de nomes, precisa renovar pensamentos. Que tem pessoas que ela entra na política, a partir do momento, entrou aquele momento da eleição até a posse, é uma coisa, depois que entra lá dentro, não é da forma que eu pensava que era chegar lá, propor alguma coisa, aprovava e o negócio andava. Eu fui entender depois que para você, eu quero que os bancos de Paranaguá sejam todos pintados, digamos aqui, de amarelo. Vai ter gasto para o município, o vereador não pode propor nada, é visto de iniciativa. Eu falei, mas vem cá, vou propor o quê? Porque tudo que se propõe, no mínimo, tem um gasto com uma folha de papel. Então, assim, eu barrei muito nisso, porque aí... Deram corpo, mas tiraram... na realidade, com o vereador, às vezes, que foi assim, deram o corpo para ele, mas tiraram um pouquinho do braço, né? Ou um pouquinho da liberdade de ação. Para mim, tinha tirado a alma, né? Porque eu falei agora, o que eu faço? Então, assim, achei muita dificuldade em relação a isso. Muita gente vai chegar agora com sangue no olho. Eu vi algumas entrevistas aí, vai chegar com... né? Quando chegar, se bater com a realidade... Até porque a gente vê no período... no período da campanha, né, vereador? A gente vê muito assim, vereadores... candidatos a vereadores durante o período eleitoral prometendo e falando de propostas que não cabe ao legislativo fazer, né? E aí chega lá, acaba se frustrando e se conseguir chegar, acaba frustrando também os seus eleitores, porque o vereador não tem o poder da caneta, né? Ele vai reivindicar, fazer projeto, requerimento, tem que ter também um bom relacionamento com os outros vereadores para poder também aprovar os seus projetos, não é uma ilha isolada, né? E é por isso que hoje as pessoas falam que o político só promete, porque tem essas dificuldades, não é questão, não é falta de vontade, é falta de condição. E algum desses eleitos que desconhece Câmara, e desconhece mandato, e desconhece regimento interno, vai encontrar a dura realidade de votar num aumento de imposto, que é o IPTU. Essa é a dificuldade. E eu falo aqui, vou deixar bem aberto para todo mundo, se a proposta for a casa, independente de quem seja o prefeito, eu não vou favorecer na matéria, já coloco a minha postura aqui antemão. Voto contrário. Por quê? Porque a gente sabe que está onerando a população.
A população sofre tanto, com tantas taxas para isso. Uma coisa que eu achei um absurdo foi a taxa de lixo, inclusive, a partir, claro, esse ano ainda não pode ser feito, porque desse ano que se propõe para o próximo, mas a gente precisa, a partir de 2025, reaver a questão da taxa de lixo, que a população sofre demais com isso. O Executivo sabe, nós fomos até o Ministério Público, protocolamos lá um pedido de revisão para que o Ministério Público, junto com o Adalberto Irineu, Adriano estava lá e outros nomes aqui na cidade, que também foram candidatos a vereador nessa última eleição, pedindo para que o Ministério Público atuasse em relação a isso. Até hoje não tivemos nenhuma resposta em relação a esse pedido, mas é um absurdo que o povo paga. A população ela é castigada justamente no imposto, né? E eu digo, lei que é para impor, para até mesmo prejudicar, para lesar o cidadão, ela funciona perfeitamente, mas quando é lei para beneficiar, se tem muita dificuldade. Vereador, muitas pessoas aqui no WhatsApp perguntando, Elísio, pergunta a lei sobre a questão da diabetes, porque muita gente não sabe, muita gente quer saber porque sofrem na pele, aí eles querem chegar no estabelecimento de saúde e já, essa lei aqui, eu quero atendimento. Tá valendo, né? Essa lei, ela está em vigor no município, todo cidadão, né, que chega, eu vou enviar uma cópia assim, eu vou inclusive até pedir, né, para que possa ser divulgado com mais frequência. Vou tentar achar que depois eu envio para vocês, né? O senhor lembra o número da lei? Não recordo. Não recordo, mas na hora que tiver o senhor manda, a gente vai divulgar aqui no jornal, com certeza. E essa lei, naturalmente, toda pessoa, a pessoa que está me ouvindo agora, você é portador de diabetes, independente A, B ou C, você chegou lá no posto de saúde, você vai passar pela triagem, você tem que se identificar que você é portador dela e pedir, e essa lei ela é bem simples, bem objetiva, que a pessoa ela tenha prioridade, ela tem que ter prioridade independente, teria que estar fixado isso, né? Teria que estar lá, para as pessoas entenderem, atenção, você é portador de diabetes, essa lei te defende. Estou sendo bem grosso aqui na apresentação dessa, mas é algo que destaque. Então, você chegou no posto de saúde, você é portador de diabetes, entra em contato com a enfermeira ali na triagem e fala, eu sou portador de diabetes, eu tenho prioridade, porque é lei. E assim que eu recordar, ver se meus assessores estão... Vou fazer um trabalho de assessoria do vereador. Já achou. Que o Luizinho não usou. Ô Luizinho, aí ó. Tem uma pequena pequena experiência. Lei número 4.272 de 2023. Concede prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos de realização de exames médicos em jejum. É isso? É, exatamente. Qual que é a lei, Larry? 4.272 de 2023. 4.272 de 2023. Tá, então. Bom trabalho de assessoria, tá no caminho certo, viu, Larry? Manda currículo. Vereador, vamos agradecer a tua presença aqui. A primeira de muitas vezes que o senhor, claro, vai falar na difusora. A partir de janeiro, o senhor continua na Câmara Municipal, é reeleito aí com 1.046 votos pelo Partido Republicanos, Mário. Recebemos o vereador Edilson Caetano, pastor, e que segue para mais 4 anos no Palácio Carijó. Vai ficar na mesma cadeira, vereador? Acho que eu vou mudar Vai mudar um pouquinho? Vou. Acho que eu vou alterar ali. Não sei, né? Vamos aguardar. Esse gabinete é o mesmo. Edilson Caetano, Mário. Pois o Edilson falou sobre que ele é pastor, não ganha nada, é cristão. Então, isso é muito bom. As pessoas cristãs têm que pensar no próximo. Então, para exercer certas funções, com esta grande, como a Larry perguntou, o que você achou da grande modificação, 52% da renovação. Não é só em Paranaguá, no Brasil inteiro. Todos nós, brasileiros, precisamos e queremos melhor para todos nós. Não para si mesmo, para o seu umbigo, mas em geral. Então, as autoridades, como é o caso dos vereadores, vai pensar, ele é da posição, mas vai votar o que é de interesse real da população. Exato. Tudo isso é muito importante. Olha, toda a autoridade, nos vereadores, são 19 vereadores em Paranaguá, a cidade precisa de tudo, é uma cidade mãe, mas porque a mãe tem que aturar tudo, não, ela tem que ter alguma coisa de boa. A cidade muito grande, eu digo grande pelo número de população, aproximadamente 160 mil, não tem estrutura para tudo isso. Tem muito problema, nós estamos atravessando ainda a pandemia acabou, mas tem as variantes. Todo mundo tem algum problema de saúde. O problema de saúde é muito grave.
Então, é questão de segurança, questão de saúde, questão de educação, a questão de entretenimento. Tudo isso nós precisamos e tudo isso é gasto. Todo esse gasto quem paga somos nós mesmos. O brasileiro, quem paga as despesas somos nós, os assalariados, da classe média para baixo, assalariado. Tudo é cobrado. O imposto de renda é enorme, os impostos são enormes, o custo de vida é grande. Então tem que haver assim, muita economia para atender mais as pessoas que mais necessitam. Não é mesmo? Exatamente. E a minha postura, volto a dizer aqui, ela vai continuar sendo em favor da população. Tá? Isso aqui é certo, não tenho dúvida disso. Chegou a matéria na casa, claro, a gente vai estudar, vai entender, vai ler, porque quando chega a matéria, chegaram diversas vezes lá em cima do tacho, fica bem difícil você, e aí você tem que tomar algumas atitudes para se precaver e não colocar o seu nome em risco, até porque tem os eleitores do outro lado estão esperando de você algo que seja favorável a eles. Então, eu vou continuar mantendo a minha postura, tá? Conheço o Adriano, acredito que não vai ver nenhuma pegadinha, não vai ver nenhuma matéria maliciosa chegando a casa, né, nas entrelinhas, mas mesmo assim vamos estar analisando as matérias que chegarem a casa e sempre com antecedência, sempre com tempo hábil para que possa ser estudada, para que possa ser analisada e a gente votar como a população merece que um vereador esteja ali para defender, para lhe representar. Vereador, obrigado pela presença e sucesso aí nos 4 anos. O senhor vai ter aí a cadeira na Câmara Municipal. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado a vocês, né? O espaço, agradeço o espaço e sempre que for necessário, chame a gente aqui, né? Eu não sou um dos melhores a falar, tem pessoas aqui, eu tô ouvindo esse dia do Alberto, aí você fala, pô, tinha que ir antes dele, né? Porque, pô, o Alberto é mestre, um cara que tô aprendendo muito ali. Inclusive, foi uma dica que eu recebi do Adriano quando foi eleito, né, em 2020, ele falou assim, cola no Adalberto, cola assim, porque é um cara excepcional, uma mente brilhante, tenho aprendido muito, muito mesmo, e assim, e vim aqui depois falar dele, não sou muito bom na fala, mas me coloco à disposição da população, que bom, obrigado, agradeço. Então, obrigado pelo espaço e a população do Paranaguá pode ter certeza que o Edilson tem muita entrega ainda pela cidade e conte com a gente no que precisar. Meu WhatsApp continua sendo o mesmo, não vou mudar, a não ser que, porque o número da Oi já é antigo, ligação não funciona, é só WhatsApp. Tô com receio que a Oi vai lá e corte de vez, aí ferrou. Aí vão falar, o vereador já mudou o número. Não, se mudar a gente comunica e abre em redes sociais para que todo mundo tenha acesso e a gente possa sempre estar conversando e atendendo. Obrigado, vereador Edilson Caetano, reeleito em Paranaguá com 1.046 votos, foi o nosso entrevistado de hoje no Jornal da Manhã. Nós já voltamos com mais informações aqui na sua difusora.